Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos concede essa rica oportunidade. Nosso irmão Tairone, que me fez o convite, ele não se encontra, mas ele tem uma preocupação muito grande com esse trabalho. 4h30, mais ou menos, ele estava mandando mensagem para mim. E aí, Alex, vai dar certo? Eu digo, vai dar certo. Em nome de Jesus, estaremos lá, né? Apesar das dificuldades que o nosso irmão está passando, mas a preocupação dele era com esse trabalho, né? Cremos que ele está conosco, né? Orando, intercedendo por esse trabalho, em nome de Jesus. Queremos agradecer também ao pastor pela confiança de ter me dado essa oportunidade. Já tive outra vez aqui, né? E graças a Deus por isso. É o Senhor que faz isso em nossas vidas, né? Passei um tempo trabalhando ali na farmácia, era o motoqueiro da farmácia da jovem aqui, ali na farmácia Elementos, né? E graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Culto de missões é para nós termos a consciência daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Deus não entregou apenas ao departamento de missões, mas para toda a igreja. Quando o Senhor disse lá em Lucas capítulo 16, verso de número 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão o que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Meus amados irmãos, isso aqui é um ide imperativo do Senhor Jesus. Não é só para o departamento de missões, é para toda a igreja. Toda a igreja tem essa responsabilidade de compartilhar Jesus com a humanidade. O mundo está perecendo. Os loucos zombam do pecado, está lá em Provérbio. O mundo anda de passos largos a caminho do inferno. Mas nós temos a glória, aleluia, a responsabilidade de dizer que Jesus ainda tem planos, aleluia, de libertar, de salvar, de preparar o homem e levá-lo para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10. Quero compartilhar aqui com os irmãos alguns versículos das Escrituras Sagradas. Capítulo de número 10, a partir do verso de número 17. O Evangelho de Jesus Cristo escreveu o médico Lucas. Capítulo de número 10, verso de número 17. Amém, meus amados irmãos? Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. É bem verdade, meus amados irmãos, que quando nós saímos para uma obra missionária e nós vemos os feitos de Deus, o nosso coração se enche de alegria, porque a obra foi realizada, vidas foram alcançadas, a palavra foi pregada, mencionada, e nós voltamos com alegria. Mas a nossa maior alegria não é essa. A nossa maior alegria é que o nosso nome, glória, está escrito, aleluia, no livro do céu, e nós compartilhamos com essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chegar aqui, meus amados irmãos, que dentro desses versículos, que aqui a gente mencionou, que a gente leu, tem todo um contexto. É bom a gente pegar uns versículos e não tirar fora do contexto, mas aplicar o contexto, a explicação da palavra. O Salmo 130, verso 139, diz que a exposição da tua palavra, ela me traz luz.
É bom quando a gente explica o texto, aleluia, o contexto, a exposição da palavra. E se a gente for ver alguns versículos anteriores, do capítulo de número 10, a partir do capítulo de número 9, verso 51, a gente vai ver que, sendo chegado o dia de o Senhor ser assunto aos céus, resplandeceu em seu semblante e disse a Jerusalém, e ele enviou 12 mensageiros que o antecedessem para lhe preparar uma pousada, e eles entraram numa aldeia de samaritanos. Meus amados irmãos, a nação de Israel, ela era composta por 3 territórios, a Judéia, a Galiléia e a Samaria. Um não se dava com o outro. Os judeus se achavam superiores aos galileus, e eles também não se davam com os samaritanos, por causa daquela mistura, quando houve a destruição do reino do norte, e houve uma mistura de povos, e por isso eles não se davam com os samaritanos. É por isso que, aleluia, de toda essa situação, Jesus envia 2 mensageiros, e ele entra, mesmo sabendo que os samaritanos não se davam com os judeus, mas quando eles entram dentro da cidade de um samaritano, e eles vão preparar uma pousada, quando eles vão fazer o checklist, o check-in, aleluia, e eles dizem, coloca aí o nome de Yeshua, aleluia, eles não receberam, porque o aspecto deles é de que iam para Jerusalém, era de judeus, louvado seja o nome do Senhor. No mesmo instante, Tiago e João, aleluia, diz assim ao Senhor, Senhor, o Senhor quer que mandes, aleluia, descer fogo do céu e consuma esse samaritano. O Senhor olha para eles, os repreende e diz dessa forma, vocês não sabem de que espírito sois, eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvá-las. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É bem verdade, meus amados irmãos, que em certos momentos, quando a gente está no trabalho missionário, que a gente entrega uma literatura, e aquela pessoa faz ouvido de mercador, dá vontade de dar um bicudo na canela dele, aleluia, mas a gente não deve, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levar por essa parte. A gente está fazendo a nossa parte. Se ele jogou fora, se ele fez ouvido de mercador, é com ele Deus, mas o que importa é que nós estamos lá, dizendo que Jesus salva, prepara o homem e leva para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. E eles saíram daquela aldeia e começaram a caminhar para outra cidade, e um deles disse assim, Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Meus amados irmãos, olha só, que Jesus não está prometendo aqui uma colônia de férias nem casa de praia. Ele está dizendo a dificuldade que aqueles que querem seguir, que aqueles que querem o acompanhar, a fazer a obra missionária não é fácil. Bendito seja o nome do Senhor, esse trabalho árduo, mas eu quero dizer uma coisa, aleluia, Deus está conosco, aleluia, a partir do momento que você se disponibiliza em fazer a obra missionária, seja onde você estiver, aleluia, Deus toma a direção, porque essa obra pertence ao reino dos céus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz para um deles ali, e diz assim, olha, você vem e me segue, e ele diz, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus disse, olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, tu porém vai e prega o reino dos céus. O que eu quero aprender com isso, meus amados irmãos, é que até no velório, nós temos que aproveitar a oportunidade, não é isso, pastor? Estamos lá, aleluia, está no velório, mas estamos dizendo, Jesus tem plano, Jesus tem projeto, para quem está ouvindo, para quem está perto, para quem está ali se lamentando, chorando e lutando, aleluia, Jesus tem um plano na vida de vocês. Foi Jesus quem disse, tu porém vai e prega o reino dos céus. A outro Jesus disse, vem e me segue. Ele, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir da minha casa. Jesus olha para ele e diz, olha, aquele que põe a mão no arado, isso aqui é muito forte, e olhar para trás, ele não é apto para o reino dos céus. Meus amados irmãos, a obra missionária não é fácil. A gente está falando aqui em Mãe Luísa, ou no nosso estado, ou no Nordeste, ou no Brasil, não, meus amados irmãos, é você se disponibilizar e ir para outras nações. África do Sul, Oriente Médio, é perseguição ferrenha, é perseguição que leva você à morte, aleluia, é uma perseguição terrível, e você entregar a sua vida por amor à obra, aleluia. Eu quero dizer uma coisa a vocês, meus amados irmãos, ouvintes do Evangelho, que nessa noite, aleluia, que Deus encha os nossos corações com esse trabalho de missões, aleluia, que nós possamos arder e possamos alcançar vidas, porque vidas estão perecendo, louvado seja o nome do Senhor. Depois destas coisas,
de tudo isso que aconteceu, capítulo 10, a partir do verso 1, você vai ver depois, que vai dizer assim: e depois destas coisas, qual coisas? O Senhor envia 70, diga comigo, 70, de 2 em 2, de 2 em 2, para que fossem cidades que o antecedessem. E o Senhor faz uma advertência, capítulo 10, verso número 2, o Senhor faz a advertência: ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Veja só, meus amados irmãos, o Senhor agora está dando instruções como deveria acontecer. Por quê, meus amados irmãos? Outrora aconteceu um fato inusitado. Ele mandou 2 mensageiros que o antecedessem para lhe preparar uma pousada, porque ele estava caminhando para Jerusalém. Era um caminho longo e percurso longo, que ele teria que se descansar. Aleluia. E eles entram numa aldeia de samaritana. Agora o Senhor está ensinando como eles deveriam se comportar numa obra missionária. Quando o Senhor lhe convoca, lhe chama, você não está indo para uma colônia de férias. Muitas das vezes nós pensamos: tal dia vamos fazer uma obra missionária, o irmão vai nos levar para o interior. Aí as irmãs começam a se preparar: vou levar bolsa, lá deve ter fruta, quando a gente chegar lá vai trazer fruta. Maria, como é que é a terra lá? Lá é asfalto, é calçamento, tu vai com que sandália? Não se preocupe com isso não, meus amados irmãos, o Senhor está ensinando: não leve bolsa, nem sacola e nem sandália, vai então somente pregar a palavra de Deus, porque a obra é missionária. Você não está indo para um dia de lazer, você não está indo para uma colônia de férias, você está indo para uma obra missionária. É o Senhor que está ensinando, é só você ler bem direitinho. É só você ler bem direitinho o capítulo 10 de Lucas. Ele disse: eu não levei bolsa. E outras traduções dizem assim: não levei alforge. Alforge, da tradução hebraica, quer dizer sacola. Nem leve sacola e nem sandália. E a ninguém saudeis pelo caminho. Não é para ficar de conversa, não, meus amados irmãos. É para a gente chegar lá e pregar, dizer que Jesus é bom, que Ele salva. Aleluia, prepara o homem e leva para o céu. Que Deus tem projeto, Deus tem plano na vida daqueles que estão perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começa a ensinar: quando vocês entrarem numa casa, pregue a paz. Se ali houver um filho da paz, a paz pousará sobre ele. Meus amados irmãos, a gente tem que ter prudência. Ontem eu fui pregar numa cruzada perto de São Miguel do Gostoso. A idolatria é terrível, terrível. A gente passa nas casas e vê as imagens. E a gente chegou um pouco mais cedo, e a gente ficou acompanhando e olhando. É terrível, mas a gente não vai chegar e falar daquilo não. A gente vai chegar que a gente tem água para eles beber, que a água que a gente tem para eles beber, nunca mais eles tornarão a ter sede, que jorrarão para eles uma fonte de vida eterna. A gente jamais vai chegar e falar daquilo que eles estão conhecendo. A gente tem que falar que Jesus é bom, que prepara o homem, leva para o céu, que Ele é o único que intercede por nós. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Quando você chegar numa cidade, pregue a paz. Se ali houver um filho da paz, a paz pousará sobre ele. Mas se não houver, a paz voltará sobre vocês. Ficai na casa, comendo e bebendo, porque digno é o obreiro do seu salário. Quando vocês entrarem numa cidade, e se ela vos receberem, pregue o reino dos céus. Expulse os demônios, cure os enfermos. Mas se vocês entrarem numa cidade, e se elas não receberem, clamai contra aquela cidade. Porque até o pó que vinha nas vossas sandálias, ela será testemunha contra essa cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, se em ti fossem feitos os milagres em Tiro e Sidom, muitos que haviam se arrependidos de pano de saco. E tu, Cafarnaum, que te eleva até o céu, serás abatido até o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, o que o Senhor está querendo dizer com isso, bendito seja o Deus eterno. Ninguém pode dizer que Mãe Luísa não serve para nada, mas eu quero dizer que Mãe Luísa tem crente, Mãe Luísa tem um povo que adora, tem um povo que acredita, aleluia, tem um povo
salvo, aleluia, que fala língua estranha, acredita em profecia, acredita em visão, tem uma igreja pentecostal, aleluia. Alguém pode dizer, mãe Luísa não presta para nada, mas mãe Luísa tem missionários, mãe Luísa tem compromisso com a palavra, mãe Luísa tem adoradores, louvado seja o nome do Senhor. Se, aleluia, em Tirol fosse pregado o que se prega em mãe Luísa, muitos haveriam se arrependidos de panos de saco e de cinza. Meus amados irmãos, aí o texto vem nos dizer que os 70 voltaram com alegria. O Senhor deu uma missão de 2 em 2. Vai, expulse, pregue, põe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E os 70 voltaram com alegria. E ele fala para o Senhor, Senhor, tudo que o Senhor mencionou aconteceu. Os demônios foram expulsos, eles se submeteram a nós, os enfermos foram curados. Aí o Senhor começa a mencionar, eis que vim cair do céu como um raio Satanás. Mas eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal não vos fará dano algum. Mas não estejais alegre por causa disso não. Estejais alegre, porque o vosso nome, oh glória, aleluia, o vosso nome está escrito no livro dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, meus amados irmãos, aleluia, eu participava da capelania da IADERN e adentrava dentro dos presídios. Eu passei um bom tempo fazendo essa obra missionária dentro dos presídios, aleluia, pregando a palavra. E certa vez nós entramos ali no PEP, aleluia, eu pensei que eu ia evangelizar, pregar, missionar, falar do amor de Jesus. E quando chegamos lá, eles tinham um conjunto, aleluia, eles tinham instrumentos, eles adoravam a Deus e se reunimos na quadra e eles começaram a adorar, aleluia, eles começaram a louvar, começaram a falar línguas estranhas. E eu pensei que eu ia evangelizar e eu saí evangelizado, eu saí alegre, eu saí feliz, aleluia, porque eu vi Deus operar dentro daquele presídio, aonde diz que ninguém faz, aonde diz que não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí eu vi homens falando em línguas estranhas, eu vi homens adorando, homens dizendo que Jesus é bom, bendito seja o nome do Senhor. E eu saí dali alegre, saí ali alegre com aquela obra naquele dia, porque eu senti a presença de Deus. Como a gente diz, eu não sei se eu fui arrebatado ou se o céu desceu, mas eu sei que naquele dia foi algo extraordinário. A palavra de Deus foi mencionada. E outra vez, dentro do presídio de Alcaçuz, antes de acontecer aquela rebelião, em 2017, aleluia, nós entramos no pavilhão 3 e todos estavam drogados. Os irmãos estavam aqui no pátio da refeição e nós estávamos com os irmãos, e eles estavam mais na quadra, aleluia, e eles estavam todos, aleluia, drogados, amolando as facas, e a gente começou a ficar aperreado, e a gente começou a interceder, clamar a Deus. E eu perguntei, a gente perguntou aos irmãos, o que é que está acontecendo? Eles disseram, o pavilhão está sendo ameaçado de invasão. Aí a gente, então pronto, vamos parar, vamos fazer um clamor, vamos orar a Deus, para Deus nos guardar e livrar esse pavilhão da morte, aleluia, do inimigo, da força do mal, aleluia, vamos clamar a Deus que esse trabalho seja realizado. E a gente parou ali de louvar e comecemos a clamar, comecemos a orar, aleluia, naquele instante, aleluia, a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Aqueles homens que estavam, aleluia, com suas facas, pararam, aleluia, de amolar as facas, começaram a ouvir a pregação da palavra, começaram a ouvir e começaram a ficar quietos nos seus lugares, aleluia. E aquilo ali a gente começou a agradecer a Deus pelos feitos de Deus, porque quando a gente vai para uma obra missionária, a gente não vai só, Deus toma a direção, é Deus que está no controle, a obra é de Deus, aleluia, a gente somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Fazer a obra missionária, meus amados irmãos, o Senhor Jesus nos deixa um grande exemplo no livro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, a gente vai ver que o Senhor entra dentro da casa de um fariseu, um dos principais dos fariseus. Jesus entra dentro da casa de um dos principais do fariseu para participar de uma refeição. Meus amados irmãos, se a gente for ler, a gente somos leitores da Bíblia, a gente vai ver que os fariseus queriam matar, queriam apedrejar, perseguiam Jesus a ferro. Eles batiam de frente, procuravam ocasiões para querer questionar a autoridade de Jesus. Mas Jesus nunca se omitiu.
E ele nem se preocupava com isso, porque os fariseus já estavam perseguindo ou queriam matar. Ainda não era chegada a sua hora. Para mostrar que ele realiza a sua obra. Ele entrou dentro da casa dos principais do fariseu. E ele entrou para participar de um banquete, para participar de uma ceia. E todos estavam observando, aleluia, porque dentro daquele recinto tinha um homem com uma doença chamada hidropisia. Hidropisia é aquela doença que dá hoje em dia a gente conhece por barriga d'água, é aquela inchação dos órgãos, aleluia. Aquele homem estava nessa situação de hidropisia, uma doença naquele momento. Jesus se dirige às autoridades, os fariseus e escribas, e pergunta: é lícito ou não é curar no sábado? Era dia de sábado, era dia de Shabá. Os judeus se reservavam para fazer suas orações, fazer seus jejuns, a leitura da palavra. E Jesus pergunta aos líderes, dentro da casa do fariseu, dentro de um dos principais. Olha só a obra missionária. Jesus pergunta: é lícito ou não é curar no sábado? E eles todos ficaram calados. Jesus chamou aquele homem: venha cá, esteja curado em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o que é que eu aprendo com isso aqui? Dependendo se você vai achar ou rir não, se você vai achar bom ou não, Deus jamais vai deixar de realizar a sua obra. Dependendo se você vai ficar de cara feia ou não, jamais eu vou deixar de receber minha bênção. Aleluia, se você achar ruim ou não, Jesus jamais vai deixar de, oh glória, aleluia, de te abençoar, porque teu irmão está de cara feia, não gostou, aleluia, vai falar coisas, vai falar disso, vai falar daquilo, aleluia, mas o Senhor mostrou, aleluia, naquele momento, que Ele veio para abençoar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Ele chama aquele homem, aleluia, abençoa ele e o despede, e Ele diz aos fariseus: qual de vocês que tendo um filho ou um boi cair no buraco, só porque é dia de sábado, qual de vocês que não vão resgatar? E todos ficaram calados. Jesus observava como eles participavam do banquete. Levantou-se a autoridade dos fariseus, disse: bem-aventurado o homem que comer pão no teu reino. A partir do verso 15, 14, 15, já estou adiantando. Jesus já observava como eles se sentavam. Jesus fala com eles, como eles deveriam se comportar. Mas no verso 15, um dos líderes: mestre, bem-aventurado o homem que comer pão no teu reino. Aí Jesus começa a contar uma parábola. Um certo homem deu um grande banquete. E quando o banquete estava preparado, mandou seus servos chamar os seus convidados. E os seus convidados começaram a se excusar, a se desculpar. Um disse: comprei uma junta de bois e não posso ir, tenha por me desculpado. O outro disse: comprei um campo e não posso ir. E o outro disse: estou me casando e não posso ir. E aqueles servos daquele homem voltaram e anunciaram tudo o que havia acontecido. E aquele homem ficou indignado. E ele disse assim: vai lá nas ruas, becos e vielas, e traz os mancos, os cegos, os coxos e os aleijados à minha presença. Oh, que maravilha! Sabe onde é que nós estávamos, meus amados irmãos? Nos becos e vielas. Alguém foi lá e trouxe a mensagem para nós. Sabe onde nós estávamos? Jogados na sarjeta, no lamaçal do pecado. Aleluia, nós não éramos dignos de participar desse banquete, da ceia do Senhor. Nós não éramos dignos de participar dessa grande ceia. Mas Ele disse: vai lá nas vielas e traz os mancos, coxos, oh glória, aleluia, os aleijados, aleluia, a participar do meu banquete, aleluia. Outrora nós estávamos nessa mesma situação, aleluia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, aleluia, com seu amor, Ele foi lá, nos resgatou e nos tirou do lamaçal do pecado, e agora hoje nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom. Aí os servos foram e fizeram como aquele homem havia ordenado. Sabe o que foi que ele disse? Ainda tem lugar. Senhor, a gente fez como o Senhor mandou.
E ainda tem lugar, 14, 23 de Lucas, 14, verso de número 23. E ele diz assim: vai lá e os força a entrar. Meus amados irmãos, eu vejo aqui o amor de Deus para conosco. Eu vejo aqui o amor de Deus para conosco. Porque ele diz assim: vai lá e os obriga. No meu texto está dizendo aqui, na minha tradução, e os obriga a entrar. Muitas das vezes a gente faz ouvido de mercador, recebe uma literatura e rasga, faz de ignorante. Mas o amor de Deus é tão grande que vai dando oportunidade, vai te livrando, vai dando livramento, aleluia, vai fechando o caminho, vai estreitando. Você pensa que é o cara, você pensa que pode, que faz, aí Deus vai estreitando, aí tudo dá errado, não dá mais certo, aleluia, e você começa a se afundar, aleluia, Deus obriga a entrar, aleluia, Ele vai entrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus eterno. O amor de Deus é tão grande para conosco, que em Romanos ele escreve que Deus, aleluia, a prova de o amor de Deus é tão grande para conosco, que Ele entregou o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, e os obriga a entrar. Meus amados irmãos, que maravilha! Deus, pela sua infinita misericórdia, cria adversidades, o pecado, cria adversidades em nossa vida, que cada vez mais a gente vai se afundando, vai funilando. E quando você vai olhar, a única solução na sua vida é Jesus. Seja ela na vida financeira, seja ela na sua saúde, na família, seja qual for, porque o pecado é terrível, destrói, não é assim, irmã? Destrói, é terrível, o pecado destrói. No começo é um mundo colorido, tudo dá certo, tudo é bom, tudo ok, mas depois vem a consequência. Você começa primeiro pelo trago de cigarro, um jovem, uma festa, uma balada, acha interessante um trago de cigarro. Daqui a pouco passa por uma coisa mais pesada e abre as portas para o mundo das drogas. Daqui a pouco está lutando para sair das drogas, está fazendo voto, está fazendo campanha, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está lutando para ser liberto. Mas eu quero dizer uma coisa, tem uma igreja, oh glória, aleluia, que ora, que clama, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 22, verso número 28, aleluia, diz assim que Ele livrará até o que não é inocente, Ele será liberto pela pureza das tuas mãos. Está lá no Egito, está lá no mundão, mas tem uma igreja orando, clamando, aleluia, salva meu filho, chega na vida do meu neto, chega na vida da minha família, chega na vida dos meus parentes, louvado seja o nome do Senhor, e obriga a entrar. Meus amados irmãos, a adversidade, a consequência do pecado é terrível, que quando você vai ver, a única solução é Jesus de Nazaré. Esse é o amor de Deus, e nós estamos prontos para abraçar e buscar lá na calçada, está lá na sarjeta, jogado, fazendo do meio fio o seu travesseiro e da calçada o seu colchão. Mas a gente vai lá e diz que Jesus é bom na vida dele. Por mais que alguém diga que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais jeito, só a cadeia e a morte, é mentira, Deus ainda não deu a última palavra. Oh maravilha, louvado seja o nome do Senhor, e Deus nos deu essa responsabilidade, quando Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mencionou somente ao departamento de missões, Lucas, é você que vai lá, não, ele disse: ide a toda a igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Oh, decalaman, decomanar sóvia, aleluia, culto de missões, é para que nós viemos ter a consciência daquilo que Deus fez por nós, e agora Deus entregou em nossas mãos. No livro de Lucas, capítulo 19, estou terminando, capítulo 19, depois que Jesus teve um encontro com Zaqueu, lá no finalzinho do livro de Lucas, capítulo 19, Jesus começa a contar que um homem foi tomar posse de um reino, e ele chamou os seus servos, e deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro, e deu 1 talento a outro, e ele foi tomar posse de um reino, e ele, quando voltou, que tomou posse de um reino,
houve uma subjeção daquela comunidade em não aceitar aqueles senhores. Mas ele voltou e chamou seu servo para a prestação de contas. Aquele que tinha 5 talentos, Senhor, o Senhor me deu 5, mas eu tenho 10. Oh, glória! Aleluia! Deus não te chamou para estar sentado esquentando o banco, não. Deus te chamou para fazer uma obra missionária, seja ela qual for, seja ela contribuindo, seja ela intercedendo, seja ela orando, seja ela, aleluia, você enviando, você se disponibilizando aí fazer essa obra. Mas Deus te chamou, aleluia, para participar, aleluia, para ser cooperador do reino dos céus. E aquele homem que tinha 5 apresentou 10. Senhor, eu tenho 10. E o Senhor disse: bem-aventurado és tu, homem fiel, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei, te darei 10 cidades para dominar. E chamou o segundo, e o segundo do mesmo jeito: Senhor, tenho 4, o Senhor me deu 2 e eu tenho 4. Veja só, meus amados irmãos, que Deus não vai te dar além daquilo que você possa suportar. Se Ele deu 5 a 1, é porque Ele sabia que 5 Ele daria de conta. Ele sabia que aquele homem, aquele servo, era responsável para tomar conta daqueles 5 talentos. Não, Deus me deu, aleluia, muito trabalho. Não, Deus só vai te dar aquilo que você possa fazer. Ele jamais vai te sufocar. Agora tem gente que quer fazer demais. Quer fazer isso, quer fazer aquilo e não faz nada. É melhor você fazer e fazer com ordem e decência para o Senhor. Bendito seja o Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor. E quando chega aquele homem com 1 talento, Senhor, está aqui o teu talento, porque eu sei que tu és homem rigoroso e que cobras. Porque tu sabendo que eu sou um homem rigoroso, tu guardaste. Tu mesmo está dizendo que eu sou um homem rigoroso e guardaste o meu talento. Porque eu colho onde não planto e tiro de onde não coloquei. Como tu guardaste e não temesse a mim, vou tirar o que é teu e vou entregar a quem tem mais. Oh, glória! Porque o reino dos céus é assim, meus amados irmãos. Você não quer fazer, Deus vai levantar outro. Oh, glória! Aleluia! Você não quer ir, Deus vai levantar outro. Você não é, aleluia, insubstituível na obra de Deus. Ah, eu não vou não. Ah, tá certo, não vai não. Ah, eu vou levantar outro. Sabe por que Deus não levanta, aleluia, homens engomadinhos para entrar dentro dos presídios? Porque eles subjugam, dizendo que ali não é lugar para eles entrarem. Aí Deus levanta do bairro de Mãe Luísa, do bairro da Roca, da Praia do Meio, levanta do motor, homens que outrora viviam no mundo do crime, aí agora aceita Jesus, faz curso de capelania, aí entra lá dentro do presídio, aonde homens, aleluia, dizem que não tem capacidade de entrar, mas Deus faz, porque não é obra de Deus, no reino dos céus, ninguém é isso, oh, maravilha, insubstituível, bendito seja o nome de Jesus. Tu sabendo que eu sou um homem rigoroso, que eu colho onde não planto, aleluia, porque tu guardaste, pois vai tirar o que é teu e vai entregar ao que tem mais. Porque no reino dos céus é assim, meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor, é para nós pegarmos junto, na mão dos outros, aleluia, para que o reino dos céus possa crescer, a obra missionária possa crescer de uma forma, oh glória, aleluia, de uma forma extraordinária, porque é o poder de Deus sobre a sua igreja, aleluia, a igreja de Deus, ela avança, ela não retrocede, aleluia, ela não recua, ela não fica com medo, ela não fica intimada, não, meus amados irmãos, estou orando, estou de joelho, estou acreditando que vai dar certo. Sei que não é fácil. Eu passei um ano sendo líder do DEPEN da congregação de Mãe Luísa. Passei um ano na frente desse trabalho. Sei que não é fácil, mas eu digo uma coisa a vocês: é prazeroso, vale a pena. Vale a pena servir ao reino. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena, meus amados irmãos. Aleluia, porque Deus fala conosco de uma maneira extraordinária. O reino dos céus é assim. Quanto mais você busca, mais o céu se abre.
Quanto mais você busca, mais o céu se abre. Quanto mais você ora, mais o céu se abre. Quanto mais você busca, mais você desce na presença de Deus. Oh glória, aleluia, as portas vão se abrindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, meus amados irmãos, estávamos na triagem ali na Ribeira, onde era a antiga triagem. Hoje é um centro dos policiais penais, a antiga de Menor ali na Ribeira, do lado da igreja católica. E nós, toda sexta-feira, fazíamos aquele trabalho ali, dentro daquele pavilhão, dentro daquele trabalho, aleluia. E uma certa feita, quando nós estávamos para entrar, já pertinho da galeria, aí um preso não queria sair da cela, foram buscar um preso, o preso não queria sair, eles atiraram do preso bem pertinho da gente, a gente só escutou um estampido, aí a gente ficou assustado, e a gente começou a dizer, e agora, vamos entrar ou não vamos entrar? E os irmãos, vamos entrar, porque a obra de Deus não vai, aleluia, o adversário não vai nos intimidar, e eles diziam dessa forma, eu não sei o que é que vocês vão fazer aí, pregar a palavra para um bando de maconheiro, um bando disso, um bando daquilo, aleluia, não sei o que é que vocês vão fazer. Aí a diretora dizia, se vocês converter apenas uma alma, será uma alma a menos para dar trabalho a nós. Ela chamava a gente e dizia dessa forma, Dinorá Simas, que hoje o presídio de Ceará Mirim é em homenagem ao nome dela, porque ela veio a falecer. E ela dizia, se vocês convencer uma alma, é uma vida a menos para me dar trabalho aqui dentro. Mas a gente nunca desistiu de realizar a obra. E a gente passou por muitas adversidades dentro da obra missionária, dentro dos trabalhos presidiários. Não é fácil, meus amados irmãos. Eles chegavam para dizer, se a gente colocar maconha no seu bolso, você já aproveita e fica logo aí. Aí eles diziam, o sangue de Jesus tem poder. E a gente declarava que o sangue de Jesus tem poder. Você não vai fazer isso não, porque a gente veio aqui pregar a palavra. E eles queriam, muitas das vezes, usado pelo adversário, queriam nos entristecer, nos intimidar, mas a gente orava, aleluia, e Deus fazia e operava milagres dentro desse trabalho missionário. Bendito seja o nome do Senhor, que nessa noite Deus venha encher os nossos corações, trazer um fervor, aleluia, por essa obra, aleluia, que Deus nessa noite venha nos encher, e nós venhamos a Deus sair do nosso comodismo, aleluia, sair desses quatro cantos, fazendo e dizendo que Jesus é bom e Ele está voltando para buscar a sua igreja. Meus amados irmãos, a obra missionária não é você apenas ir para outro espaço, como eu posso dizer, outro continente. A obra missionária não é você sair da sua cidade e ir para outra cidade. A obra missionária começa dentro da sua casa, começa dentro do seu trabalho, começa dentro da sua escola, da sua faculdade, aonde você estiver, começa a obra missionária. Aonde você estiver, você é canal de Deus. Estou no trabalho, se eu tiver oportunidade eu falo de Jesus. Estou na escola, se eu tiver uma oportunidade, eu não posso ser inconveniente, chato, mas se eu tiver oportunidade eu tenho que falar do amor de Jesus. Se eu ver uma pessoa triste, cabisbaixa, chorando, eu tenho que dizer para ela que Jesus é bom. Se eu tiver, aonde eu estiver, foi como o Senhor ensinou, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino dos céus. O que é que nós aprendemos aqui? Que até no velório, nós temos que pregar a palavra de Deus. Então, nessa noite, meus amados irmãos, que Deus, oremos ao Senhor, assim como Ele disse, no livro de Lucas, que nós oremos ao dono da seara, para que Ele envie trabalhadores, capítulo 10, acho que é o versículo de número 3, que Ele envie trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, poucos são os trabalhadores, louvado seja o nome do Senhor, mas que nessa noite, aleluia, a igreja do Senhor tem essa responsabilidade e a consciência de que Deus entregou em nossas mãos o ide imperativo de Jesus. Posso ficar de pé, varão? Diz assim, ó. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus,
Deus ouve e responde. Diga nessa noite: e dá tudo certo. Oh glória, oh aleluia. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Declare nessa noite: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Diga nessa noite: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. A banda aí, só um minutinho. Nessa noite, tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que não é crente dentro desse recinto? Quer tomar uma decisão, aceitar a Jesus? Jesus é bom. A sua misericórdia é de eternidade a eternidade. A eternidade não tem fim, pastor. Se ela tivesse um fim, teria outra eternidade. O amor de Deus é tão grande para conosco que preparou todo esse trabalho. Ontem eu estava dizendo, fui para uma cruzada lá perto de São Miguel do Gostoso. Um palco, som, todo o trabalho, toda aquela estrutura para 2 pessoas que estavam lá. 2 pessoas que estavam ali. Todo aquele amparado, todo aquele trabalho para 2 pessoas que estavam ali que não eram não crentes. A Bíblia diz no livro de Provérbios assim, 27 primeiro: não presumas do dia de amanhã, porque tu não sabe o que produzirá o dia. O dia de amanhã só pertence a Deus. A oportunidade é hoje. Nós temos que aproveitar a oportunidade é hoje. É hoje, é hoje. Aleluia, o amor de Deus é tão bom para com você. Se tem alguém nesse recinto que não confessa a Cristo, a oportunidade é hoje. Jesus é bom. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço ao irmão Alex por ter honrado o convite e nos trazer essa palavra. Agradeço a Deus, cada um de vocês que chegaram, e que o Senhor abençoe cada um de nós. A irmã Oliana tinha falado comigo, dizendo que tinha sonhado com um culto na rua. E eu estava dirigindo, eu disse: Lili, eu fiz uma prova com Deus, que se fosse para mim assumir o departamento de missões, que o pastor viesse falar comigo. Aí no outro dia o pastor veio. Aí eu dei uma de doido. Aí quando eu estava lá no piquenique, sentado, conversando com Samuel, com Isabel, Josiane. Aí vem a irmã Rose. Irmão, era com você mesmo que eu queria falar. Queria falar no ônibus.
mas não consegui ir lá, e vou falar com você aqui. Eu tive um sonho. Aí eu disse, irmã, de novo esse sonho? Deus é aquele que confirma para nós. Nós, quando oramos, o Senhor, Ele manda os seus mensageiros e nos confirma. Aí, quando a irmã Rose falou comigo, disse o sonho, eu disse, está certo, uma outra irmã também sonhou. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos orar. E o pastor veio, falou de novo, disse, amém, pastor. Estava orando e Deus enviou as irmãs aí, né, para dar o recado. Vamos trabalhar. Eu peço a ajuda de cada um de vocês, porque o Senhor é aquele que vai aperfeiçoar essa obra. O Senhor é aquele que vai fazer acontecer. Nós apenas somos vasos dele, instrumento e usados por ele. Eu agradeço e passo o trabalho para o pastor Gerson. Amém. Amém. Deus seja louvado. É assim, Deus olhar, ei, você aí, venha. A gente, você mesmo, venha. Ele chama. Amém? E a palavra foi pregada. Amém, irmão? E ela não volta vazia. Amém? Fará o que apraz ao Senhor. Por quê? Porque é o propósito de Deus. A palavra foi lançada. Talvez aqui ninguém tenha guardado no coração. Aí alguém lá fora que ouviu, guardou no coração. Aí, em nome de Jesus, em breve virá aqui para confessar Jesus. É assim. A palavra é pregada. Uns são os que semeiam, outros são os que colhem. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. E amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo e eterno, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelas tuas infinitas misericórdias, Pai. Agradecemos por este momento cultico. Viemos te louvar, te bendizer, ouvir a tua palavra, Senhor, esta palavra que enviaste através do teu servo. Pai, pedimos uma bênção especial sobre a vida do teu servo Alex, para que o teu santo e maravilhoso nome seja glorificado. Em nome de Jesus, pedimos que nos leves em paz e em segurança para os nossos lares. Livra-nos do mal, guarda-nos, Senhor, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Antes da bênção, um aviso, dia 26, teremos aqui um encontro para casais. Amém? Apenas R$60. Meu amigo está bom demais. Né? Apenas R$60 para as despesas, amém, da organização. Então, irmãos, venham. Marido e mulher, vocês estão precisando, todos nós precisamos de um ajustezinho. Tem uma coisinha que precisa ser consertada. Venha receber a sua bênção. Amém? Amém? Ou pensar que só eu que viria com a minha mulher. Menino, não é? Receba uma bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus hoje e eternamente. A igreja diz? Amém. Amém. Deus seja louvado.